Olá pessoal, estamos aqui de volta gravando essa terceira videoaula que dá sequência àquela proposta nossa de detalhar passo a passo o uso e os recursos do nosso módulo de planejamento de estudos. Conforme o vídeo anterior, segundo vídeo, nós detalhamos a parte de disciplinas. Como eu havia dito, você que adquiriu o pacote de simulados, quando você acessar esse formulário de disciplinas, você não vai ter que fazer praticamente nada aqui. Todas as suas disciplinas já vão estar cadastradas aqui para aquele projeto que você adquiriu. Obviamente que é muito importante você entender todas aquelas informações que ali estão, para que você tenha condições de consultar ou fazer qualquer ajuste ou qualquer edição, ou até mesmo a inclusão de uma nova disciplina que você queira. De repente você está estudando, além de você estar estudando para PF, ou para PRF, ou para PCDF, você também está estudando para um concurso regional ou estadual, e você quer incluir aqui algumas disciplinas para você fazer esse planejamento junto com o edital da PF, ou da PRF, ou da PCDF, enfim. Vai da tua necessidade. Então hoje você já tem condições de fazer essa inclusão. Basta seguir o passo a passo que nós orientamos no vídeo anterior. Agora nós vamos nos debruçar na parte de grade, ok? Quando o comportamento normal do formulário de grade ele vem vazio, nós não cadastramos grade para nenhum aluno que adquire turmas de simulados. Por quê? Grade de estudo é algo muito particular. É algo personalíssimo. Cabe a você fazer essa inclusão. Cabe a você cadastrar sua grade de estudo, porque somente você se conhece. Quando eu digo somente você se conhece, é no sentido de que quais as matérias que realmente eu quero priorizar, quais as matérias que eu tenho mais deficiência, quais as matérias que eu já tenho um certo grau de domínio. Então, com base nisso que você vai montar sua grade de estudo, ok? Então, é muito importante que você tenha isso muito bem mapeado, né? Por exemplo, quantas horas você se propõe a estudar por dia em condições normais de temperatura? Por exemplo, de segunda a sexta, vamos esquecer sábado e domingo. De segunda a sexta, você tem quantas horas disponíveis de estudo? 2 horas? 4 horas? Tudo isso tem que ser levado em consideração para você montar sua grade, ok? Então eu vou simular aqui um passo a passo de criação de uma grade de estudo. Você pode ter N grades de estudos cadastradas aqui. Porém, quando você gera o ciclo, os ciclos eles são uma sequência, ok? Se você gerar 10 ciclos da grade 1, quando você gerar mais 10 ciclos da grade 2, ele vai entrar no 11º ciclo até o 20º ciclo. Ou seja, enquanto você não concluir os 10 primeiros ciclos que você gerou daquela primeira grade, o sistema não vai te convidar a concluir os ciclos da segunda grade. Algumas pessoas gostariam que o gestor trabalhasse de forma paralela, em que eu pudesse concluir ciclos da primeira grade ao mesmo tempo que eu concluísse ciclos da segunda grade. Isso não é possível. Ele gera ciclos em sequência. Então, se eu gerar 10 ciclos da primeira grade, quando eu gerar mais 10 ciclos da segunda, eles vão começar no 11º até o 20º, ok? Então, vamos aqui no passo a passo para cadastrar uma grade. Botãozinho aqui, padrão de qualquer tela do gestor, botão para incluir, fica no canto superior direito do formulário que você abriu, ok? Qual o nome que a gente vai dar para essa grade? Vamos colocar aqui, PRF pré-edital, ok? Botãozinho verdinho para salvar. Pronto, cadastrei minha grade. Estou pronto para gerar ciclos? Obviamente que não. Algumas pessoas cadastram a sua grade, definem o nome para essa grade e já querem gerar ciclos. Como que você vai gerar ciclos de uma grade que você nem definiu as disciplinas? Que você nem definiu as suas entradas? Vejam só, para você cadastrar as entradas da sua grade, o que é entrada? Entradas são as disciplinas. Primeiro dia eu vou estudar Direito Constitucional, parte de conteúdo, 30 minutos.
No segundo dia eu vou estudar Direito Administrativo, 1h30, conteúdo. O que é isso? Isso é uma entrada na sua grade. Então, primeiro passo, cadastrar a grade e em seguida definir as entradas da sua grade. Mais uma vez, para editar a grade, basta vir aqui no cantinho esquerdo, na linha do formulário que você abriu, ok? Padrão Explorer do Windows. Nós temos aqui o campo que identifica o nome da grade que nós definimos e nós temos aqui as entradas. Vejam que está vazio. Veja que está vazio, eu não tenho nenhuma entrada. Vou fechar aqui novamente. Como que eu faço para gerar ciclos? É nesse botãozinho aqui, ó, gerar ciclos. Vamos colocar aqui, por exemplo, 10 ciclos. Vejam só, confirma a geração? Ok. Olha a mensagem que ele te deu. Nenhuma entrada foi incluída para essa grade. Ou seja, eu não consigo gerar ciclos se eu não definir as entradas da minha grade. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou montar aqui uma grade a título de exemplo. Como eu disse, o trabalho de montar a grade é sua. Esse trabalho tem que ser seu, correto? Porque só você se conhece. Muitas pessoas, não tem como você montar a grade para mim, meu amigo. Somente você se conhece. O máximo que pode acontecer é eu sentar do seu lado e você falar para mim e eu cadastrar aqui, ok? Mas quem vai montar a grade, traçar o perfil é você. Existem alguns sites aí que vocês podem encontrar que montam a grade para você, mas é você que está montando. Você está dizendo, né, o que você conhece daquela disciplina, qual o domínio que você tem daquela disciplina, qual o tempo que você tem disponível para estudo em cada dia. Ele monta para você a tua grade, ele gera lá a tua grade, mas é você que está montando. Aqui, o nosso procedimento de criar uma grade é muito simples. Vejam só. Incluir nova entrada. No primeiro dia, o que você se propõe a estudar? Digamos que seja que tipo de entrada. Vamos entender isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante. O que é tipo de entrada da grade? É o tipo de atividade que eu me proponho a fazer para essa disciplina. Ok? O que eu vou fazer? Aprender conteúdo? O que é aprender conteúdo? É assistir uma aula, é ler uma bibliografia, ler um material, por exemplo, do Estratégia, do Pão dos Concursos. Isso é aprender conteúdo, ok? Isso é aprender conteúdo, ou seja, produzir resumos. Aprender conteúdo é produzir resumos, ou seja, aprendizado. Você está avançando no conteúdo do seu edital, um conteúdo que você não domina, ok? Então, esse tipo de entrada é o tipo de entrada conteúdo. Exercício. Tipo de entrada de exercício é resolver exercícios. Digamos que você tem uma bateria de questões, digamos que você esteja utilizando o módulo de questões do gestor, que nós já temos aí uma grande quantidade de questões. Você pode se propor, por exemplo, durante 1 hora resolver exercícios de matérias diversas ou somente daquela disciplina. Então, entradas do tipo exercício, o sistema vai te convidar a resolver exercício naquele período de tempo que você planejou, ok? Entradas do tipo lei seca. Um estudo muito importante em concursos que cobram matérias jurídicas é você estar lendo a lei seca. Principalmente esses concursos que não são concursos para carreiras jurídicas, ou seja, concurso para agente de polícia, policial rodoviário federal, até perito criminal, policial rodoviário federal. Por muitas vezes as questões trazem a letra seca da lei nos comandos das questões. Então, às vezes, só o fato de você conhecer a letra seca da lei, você já tem condições de resolver aquela questão, de ganhar pontos preciosos. Então, é muito importante que você coloque leitura de lei seca no seu planejamento de estudos. Eu prefiro colocar leitura de lei seca no pós-edital. Mas nada impede que você coloque também no pré-edital, para que você tenha esse hábito de estar sempre lendo a lei seca. Seja direito penal, processual penal, até a Constituição Federal, não só legislação extravagante, pessoal, que basicamente o estudo é pautado
na norma seca, mas outras disciplinas também, até direito administrativo. Nós temos aí a Lei 8.112, por vezes o examinador cobra o texto seco da lei nas questões. Então é importante você estar ali sempre lendo os artigos, sempre avançando nessa parte também de leitura de lei seca. Então é a possibilidade que nós temos. Conforme eu comentei no vídeo anterior, lá no cadastro de disciplinas nós temos uma abinha lá de legislações. É justamente para esse tipo de entrada aqui. Quando você colocar esse tipo de entrada e você gerar ciclos que tenham esse tipo de entrada de lei seca, o sistema automaticamente vai trazer para você os links direcionando você para o Planalto ou para um repositório que você tiver para você executar a leitura desse dispositivo legal. Perfeito? Outros não tem classificação. Digamos que você vai executar a conclusão de uma entrada do teu ciclo, mas ele não se encaixa, por exemplo, nem em conteúdo, nem exercícios, nem leitura de lei seca, o que poderia ser, por exemplo, prova discursiva, correto? Se de repente você está treinando escrever prova discursiva, você poderia colocar como outros. É uma sugestão. Digamos que esse aqui seja o genérico, perfeito? Então vamos aqui. Conteúdo, disciplina. Digamos que vamos começar com língua portuguesa. Qual o tempo, pessoal? Qual o tempo? Vejam só. Quando você estuda por ciclos, o que nós já lemos sobre isso, o que as pessoas escrevem, que o Meirelles escreve e outras pessoas também que falam sobre o estudo voltado para ciclos de estudo e revisões escalares, que você não pode passar de 2 horas numa disciplina. A partir de 2 horas já não fica produtivo. Você tem que quebrar essa cadeia. Quebrar essa cadeia é passar para uma nova disciplina. E talvez um tempo aí máximo, que pelo menos comigo eu já percebi, e as pessoas que eu já orientei pessoalmente, 2 horas é o tempo ideal. Não pode passar de 2 horas. A partir de 2 horas não fica produtivo uma mesma disciplina em um determinado dia. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 120 minutos, que seriam 2 horas, ok? O que é planejamento flexível? Nós temos uma caixinha aqui de planejamento flexível. O que nós estamos dizendo aqui? Olha, no primeiro dia eu estou me propondo ou estou me planejando para estudar língua portuguesa, conteúdo, eu vou aprender conteúdo durante 2 horas, ok? Se você não marcar essa caixinha de planejamento flexível, o sistema não vai te permitir estudar outra disciplina que não seja essa. Se você é um cara rigoroso no seu planejamento, o comportamento padrão é você não marcar essa caixinha. Porque quando você marca essa caixinha, planejamento flexível, acontece o seguinte: quando chega lá nas próximas entradas do teu ciclo, digamos que nós tenhamos gerado o teu primeiro ciclo aqui, e a tua primeira entrada vai ser língua portuguesa, que é a primeira disciplina que nós estamos cadastrando. Por algum motivo você não quer estudar língua portuguesa. Você pode selecionar outra disciplina, desde que essa caixinha aqui esteja marcada. Então é aqui que você está definindo o seu planejamento de estudo. Se você é um cara que gosta de seguir o planejamento traçado aqui na tua grade de estudo, não marque essa caixinha. Mas digamos que você é um cara que tem aquele lado temperamental, que acorda num determinado dia, nossa, hoje eu não estou afim de estudar português. Tem pessoas que são assim, né? Eu acho que não poderia ter esse sentimento, porque no dia da prova, meu amigo, não tem dessa. As questões de português vão estar lá. Mas digamos que você queira ter essa flexibilidade. Tudo bem, basta você marcar essa caixinha aqui. Quando você for concluir, ou quando você for visitar as suas entradas pendentes a serem concluídas lá no teu ciclo, você vai enxergar lá a língua portuguesa. Mas você pode estar alterando isso no momento que você for concluir. Então, por isso que essa caixinha aqui, ela define uma flexibilidade maior, em que você pode traçar um planejamento, mas no momento de executar esse planejamento, você pode mudar. Então, é uma facilidade que nós criamos para aquelas pessoas que não conseguem seguir o planejamento. Essa que é a verdade. Mas, enfim, fica a informação aí para vocês utilizarem da melhor forma que vocês quiserem. Geralmente, eu não marco essa caixinha, porque planejamento é planejamento, meu amigo. Não tem dessa, não. Então, vamos deixar desmarcado. Perfeito. Nesse mesmo dia, digamos que eu tenha 4 horas, de segunda a sexta, digamos que eu tenha 4 horas disponível para estudo, diários. Então, digamos que eu vou incluir aqui no mesmo dia, né? Conteúdo,
Vou colocar agora, por exemplo, informática. Mais 120 minutos. Perfeito? No segundo dia, vou incluir conteúdo. Direito Constitucional, 120 minutos, 2 horas. Ok? No segundo dia, vou incluir aqui conteúdo. Vamos colocar aqui, por exemplo, geopolítica. 120 minutos. Eu vou dar um pause no vídeo aqui, vou terminar de cadastrar a grade aqui, uma grade. A minha proposta inicial aqui é cadastrar uma grade de estudo com todas as disciplinas do edital. Então eu vou dar um pause aqui para o vídeo não ficar muito longo e já volto em seguida. Então, pessoal, estou de volta aqui, terminei o cadastro da grade com todas as disciplinas do edital da PRF. Eu defini aqui que esse planejamento de estudos está balizado em que o aluno tem 2 horas, na verdade 4 horas disponível para estudo diário. Esquece final de semana, né? A gente faz o planejamento aqui com base de segunda a sexta. Obviamente que se chegar ao final de semana o colega tiver condições de estudar 4, 6, 8 horas, excelente. Mas o nosso planejamento aqui é pensando no pior cenário. Qual que é o pior cenário? Em condições normais de temperatura, segunda a sexta. Nesse caso aqui, nós definimos que por dia esse colega aqui tem disponível 4 horas de estudo. Perfeito? Então aqui no primeiro dia, língua portuguesa, 120 minutos. No primeiro dia, informática também, 120 minutos. Tudo conteúdo, pessoal. Conteúdo. Planejamento não é flexível, ou seja, ele vai ter que executar no primeiro dia língua portuguesa e informática. Tem uma sequência aqui para ele executar no primeiro dia? Tem que ser língua portuguesa, necessariamente? Não, pode ser informática, porque ambas disciplinas estão no primeiro dia. No segundo dia, direito constitucional, geopolítica, 120 minutos também. Terceiro dia, legislação extravagante, direito administrativo, conteúdo. Legislação de trânsito e física no quarto dia. No quinto dia, matemática, direito penal e processual penal. No sexto dia, direitos humanos. Aí eu coloquei só 60 minutos, porque o conteúdo é um pouquinho menor. Então, por isso que é importante, pessoal, você fazer justamente essa ponderação aqui. Se é uma disciplina que tem um peso pequeno no seu edital e tem um conteúdo pequeno, a quantidade de tempo que você vai ter que dedicar para ela dentro do seu planejamento de estudos é menor. Por exemplo, uma disciplina que você sabe que ela é muito importante para o teu edital, como língua portuguesa, e você sabe que na sua prova virão pelo menos 15 ou 20 questões de português, você tem que dedicar um tempo maior para essa disciplina. Então, quando você for montar esse tempo aqui, ó, essa coluninha tempo, você tem que levar isso em consideração. A importância daquela disciplina no seu edital, ok? O conteúdo daquela disciplina, o alcance do conteúdo daquela disciplina, se é um conteúdo denso, se é um conteúdo mais curto, e o domínio que você tem dessa disciplina, a facilidade que você tem. Com base nesses 3 ou 4 fatores que eu elenquei, que você vai definir esse tempo aqui. Isso aqui foi só um exemplo que eu criei. Eu coloquei 120 minutos aqui, que é o tempo que eu acho assim que não pode superar 120 minutos por disciplina no dia. Não é produtivo você estudar uma mesma disciplina durante 4 horas. Isso não é produtivo. Então fica essa sugestão. Então é sempre muito importante você levar isso em consideração. Por isso que eu disse que ninguém pode montar sua grade para você, meu amigo. Não existe isso. Me empresta sua grade aí para eu colocar no meu gestor aqui. Não existe isso. Porque cada aluno, cada candidato tem um perfil. Cada candidato tem um nível de maturidade do edital. Então, por isso que é importante você sentar à mesa, trabalhar a inclusão das entradas da sua grade de uma forma que possa agradá-lo, de uma forma que fique um planejamento ideal para o seu perfil. Não se preocupe, no decorrer dos seus ciclos você pode ajustar a sua grade a qualquer momento. Isso aqui não é algo definitivo. Você pode ir ajustando a sua grade na medida que você achar necessário. Por exemplo, digamos que você já tenha esgotado o conteúdo de ética
no serviço público, você pode excluir essa disciplina da tua grade de estudo. Deixa só entradas do tipo exercício para ela. Você não vai colocar entradas do tipo conteúdo, ok? Então vamos seguir aqui. No sexto dia, ética, redação oficial, coloquei um tempo menor, que o conteúdo é menor. No sexto dia eu coloquei história da PRF também. Se vocês perceberem, fecha aqui também em 2 horas, ok? Aí no sétimo dia eu coloquei redação discursiva, 60 minutos. Agora eu vou incluir uma entrada diferente aqui. Percebam que nessa grade aqui, eu não coloquei nenhuma entrada de exercício ainda. Por quê? Digamos que esse aqui seja aquele colega, aquele aluno, que ele começou a estudar agora. Ele não tem a menor condição de fazer exercício ainda. Por quê? Ele não gerou aprendizado ainda. Então, pessoal, cada grade, a grade é personalíssima, depende de cada indivíduo. Eu vou criar uma entrada de exercícios aqui. Sugestão. Sugestão. Quando você for criar entradas do tipo exercício, procure colocar a disciplina diversas. Por quê? Você está dizendo o seguinte, olha, quando o sistema me convidar para concluir essa entrada, eu desejo fazer exercício de diversas disciplinas. Perfeito? Por exemplo, digamos que você dedique aqui 2 horas. Durante essas 2 horas, você vai fazer exercício de direito constitucional, direito administrativo, direito penal. Quando você for incluir esses exercícios, você vai detalhar isso lá. Mas no teu planejamento, você está deixando bem aberto. Então, nesse caso aqui, é interessante você colocar a disciplina diversas para que você tenha a oportunidade de incluir exercícios para mais de uma disciplina. Porque se você colocar aqui, por exemplo, direito constitucional, você obrigatoriamente vai ter que fazer exercício de direito constitucional. Perfeito? Então, a minha sugestão é que você coloque diversas e coloque planejamento flexível. Você tem que colocar planejamento flexível para que você tenha condições de selecionar mais de uma disciplina no momento que você for concluir essa entrada. Porque aqui o nosso planejamento tem que ser flexível, porque eu não vou fazer exercícios dessa disciplina, ela nem existe, diversas. Na verdade, eu só estou colocando a nomenclatura aqui para que eu tenha condições de, no momento que eu for concluir essa entrada, eu colocar N disciplinas. E para isso você tem que colocar planejamento flexível. Então fica a sugestão. E aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui 120 minutos. Podemos colocar 180 minutos, já que nós estamos traçando aquele planejamento em que, para cada dia, o mínimo, isso aqui é o mínimo que eu me proponho a estudar são 4 horas. Ok? 60 minutos com 180 minutos dá 240 minutos, que corresponde a exatamente 4 horas. Ok, pessoal? Então, esse planejamento aqui ele é baseado em 4 horas diárias, perfeito? É baseado para aquele aluno que não domina o conteúdo ainda, está começando a estudar agora, e tanto que nós incluímos a parte de exercício só no último dia do ciclo dele, perfeito? Aí vocês me perguntam, o que significa esse dia aqui? Pessoal, essa informação de dia aqui é só para você organizar a sequência em que isso vai ser cobrado para você lá nas suas entradas, no teu ciclo. Não quer dizer que isso aqui vai ser no primeiro dia da semana, no segundo dia da semana. Isso não é verdade. Isso aqui é só uma sequência lógica. Isso não está amarrado a dia da semana e nem a dia do mês. Isso aqui é só uma sequência lógica. A primeira disciplina vai ser essa, a segunda vai ser essa. É mais ou menos essa ideia, pessoal. Então nós colocamos a coluninha dia aqui só para você se situar, para que você tenha condições de visualizar na tua mente o que seria ideal. No primeiro dia eu quero conjugar língua portuguesa com informática, tantos minutos. No segundo dia eu quero conjugar constitucional com geopolítica, tantos minutos. E lá no último dia nós colocamos exercícios para N disciplinas. Ou seja, todas essas disciplinas que você estudou aqui, você vai fazer exercícios no último dia. Em condições normais de temperatura, pessoal, se você seguir o planejamento de estudar 4 horas por dia, conforme essa grade de estudo aqui, você vai concluir o seu ciclo em 7 dias. Exatamente essa coluninha aqui. O que é um ciclo?
Esse ponto aqui, pessoal, do vídeo é muito importante. Por favor, prestem atenção. O que é um ciclo de estudo? Um ciclo de estudo é uma cópia da sua grade. Então, quando você gera 2 ciclos de estudo, você está gerando 2 vezes a sua grade. Ou seja, você tem que concluir todas as entradas da sua grade 2 vezes. Se eu gerei um ciclo, ele vai gerar, nesse caso aqui, entradas em 7 dias. Ok? Digamos que o 4º dia caia num sábado. E nesse sábado eu tenho condições de estudar 8 horas. Não tem problema algum, meu amigo. Você pode executar mais de 4 horas por dia nessa grade aqui sem problema algum. Isso aqui é o tempo mínimo que nós esperamos, nós desejamos que você estude por dia. Ok? Chegou no final de semana, você tem condições de estudar 6, 8 horas, ótimo. O que vai acontecer é que você vai girar a tua grade em menos tempo. Ok? O que seria 7 dias pode se transformar em 5 dias. O que eu quero dizer? Quando você terminar aqui o 7º dia, o que vai acontecer? Você vai voltar para o 1º dia. Mas aí já vai ser o 2º ciclo. Por quê? O que nós dissemos, temos que entender isso aqui. Um ciclo é uma cópia da sua grade, sem estar amarrada a dia da semana ou dia do mês. A tua obrigação é vencer sempre a próxima entrada. Digamos que eu gerei 2 ciclos. Qual que é a minha próxima entrada? É justamente essa aqui, língua portuguesa. Concluir língua portuguesa, qual que é a próxima entrada? Informática. Concluir informática, qual que é a minha próxima entrada? Direito constitucional. Concluir direito constitucional, qual que é a próxima entrada? Geopolítica. Chegou no sábado, eu tenho condições de concluir 4 entradas. Ótimo, você vai concluir legislação, direito administrativo e legislação de trânsito. Show de bola! Quando chegar na sua última disciplina desse ciclo, do 1º ciclo, que é exercícios, e você concluir, o que vai acontecer? Ele vai voltar para essa primeira disciplina, mas aí já vai ser o ciclo 2. Então a gente tem que entender o seguinte, quando eu gero ciclos de estudo, eu estou dizendo o seguinte, eu quero gerar tantas cópias da minha grade nas minhas entradas lá no ciclo para eu concluir, sem estar preso a dias da semana e sem estar preso a dias do mês. Ok? Então vejam só, pessoal. Olha só. Eu copiei todas as entradas de uma grade aqui no Excel. O que seria essa? Digamos que eu vá gerar 2 ciclos. O que seria o 1º ciclo? Seria justamente essa primeira grade aqui, que é justamente a cópia da minha grade. Então eu vou colocar aqui, ó, 1º ciclo. O que é o 1º ciclo? O 1º ciclo envolve tudo isso aqui. Toda essa grade. E quando eu gerar o 2º ciclo? Vai ser exatamente a mesma grade, mas só com o 2º. Ou seja, eu vou seguindo nessa sequência, concluindo as entradas lá, nas próximas entradas, que eu vou detalhar em vídeos posteriores. Ok? Vou concluindo. Cheguei no último dia aqui, terminei, concluí todo o meu ciclo. Vou partir para o ciclo 2, que é exatamente igual o anterior. É a mesma sequência. Então, quando eu gero determinado número de ciclos, na verdade eu estou gerando N cópias da minha grade. E eu vou concluindo essas entradas lá dos meus ciclos. Então, ciclos de estudo, a forma que nós desenvolvemos aqui no Gestor é justamente essa. Eu estou detalhando isso aqui, pessoal, que eu acho muito importante que vocês entendam como é que é a ideia de gerar ciclos no Gestor. Porque muitas pessoas perguntam para mim, eu tenho que gerar quantos ciclos? Eu posso gerar só 2 ciclos? Eu posso gerar 20 ciclos? Meu amigo, você pode gerar 2, você pode gerar 10. O que você tem que perceber é o seguinte, qual que é a sua expectativa de concluir esse ciclo sem mudar sua grade? Porque se você mudar sua grade, você tem que gerar ciclos de novo. Por quê? Para refletir nos ciclos que você já havia gerado. Porque quando você gera novos ciclos, você tem a opção de excluir todos os ciclos que você não concluiu. Ou seja, ele vai atualizar com base no ajuste que você fez na sua grade de estudo. Então nós podemos dizer o seguinte, a tua grade de estudo é o modelo que você utiliza para carregar os teus ciclos.
Ou seja, as entradas que vão ser cobradas lá no teu ciclo para você concluir as suas entradas. Perfeito? Então, se você mudou sua grade, obrigatoriamente você tem que gerar novos ciclos, dizendo que você quer excluir os ciclos que estão pendentes, ok? Porque os ciclos que estão pendentes foram gerados com base na grade antiga. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Tá aqui a minha grade, né? Já expliquei aqui todo o detalhamento das entradas. Eu criei outra grade aqui, pessoal. Essa grade aqui que eu dei o nome de PF, PRF comum, que eu elenquei aqui as disciplinas que são comuns nos editais da PF e da PRF. Mas nesse planejamento aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um planejamento de 6 horas de estudo por dia. Ou seja, esse planejamento aqui é mais voltado para aquele aluno que já tem uma boa bagagem do conteúdo, que já estudou isso aqui em um determinado momento. E ele tem mais tempo livre de estudo. Notadamente aquele cara que trabalha às vezes só um período ou que não trabalha, que está dedicado full time para o estudo para o concurso, correto? E aqui eu fiz da seguinte maneira, ó. No primeiro dia língua portuguesa, no primeiro dia língua portuguesa 120 minutos, informática 120 minutos e eu encaixei exercícios. Ou seja, eu coloquei entrada de exercícios em todos os dias, porque esse candidato aqui, ele já tem bagagem para fazer exercícios. É interessante que você faça, amigo, exercícios todos os dias, para que você entenda como a banca cobra aquilo, como o examinador utiliza os comandos para cobrar aquele conteúdo que você aprendeu. Isso é manha de prova, né? Isso é muito importante. Então aqui, percebam que eu defini aqui 360 minutos, que são exatamente 6 horas, correto? E sempre coloquei exercícios, ó, em todos os dias. Perfeito? E aqui no quarto dia, pessoal, eu coloquei leitura de lei seca. Coloquei leitura de lei seca para direito